Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos essa noite, nessa manhã, nessa nossa celebração. Pode tomar assento. Iniciar desejando a todas as famílias que aqui estão presentes, desejando a toda a igreja um feliz e abençoado dia de Pentecostes. Sim, hoje, 50 dias após a Páscoa, a ressurreição do Senhor, toda a cristandade celebra e comemora o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os filhos de Deus. E constitui-nos para nós uma alegria muito grande, pois um dos maiores presentes que Deus deu à igreja foi o Consolador, foi o Divino Espírito Santo. Uma das maiores dádivas que Deus deu foi o Consolador. E coube a mim, na nossa série de exposição do Evangelho de João, falar do capítulo 16, que fala-nos do Consolador. O Senhor consola no sermão de despedida, da partida dele, antes da crucificação, ele consola os apóstolos, lhes falando acerca do Consolador. O Senhor consola pelo Consolador. E hoje nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo, sua natureza, sua obra com relação ao mundo, com relação à igreja. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Máscara difícil. Falar com essa máscara é complicado. João capítulo 16, verso de número 1 em diante, diz-nos assim a palavra de Deus. Fala essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas, e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto para vocês. Eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estou com vocês. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Um pouco e vocês me verão. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que ele está dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo, e eu vou para o Pai. E diziam:
que vencer-se um pouco. Não compreendemos o que está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhes fazer pergunta, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar um pouco, e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco, e me verão de novo? Perdão. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhes pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Está aqui a palavra de Deus, está aqui a palavra do Senhor. Quero que você feche os olhos, curva a sua fronte e vamos conversar com o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Salvador, oramos para que no poder do teu Espírito tu comunique as tuas palavras, a tua vontade ao nosso coração. E nesse dia de Pentecostes, nesse dia em que nós celebramos e glorificamos a vinda do teu Espírito, tu possa nos alegrar, Senhor, trazendo a nossa lembrança, ao nosso coração, verdades tão preciosas, tão caras, tão gloriosas. Obrigado, Senhor, por tu ter dado a nós o teu melhor. Obrigado porque tu deu a nós a presença e a pessoa do Espírito. Que nós possamos usufruir da dádiva da comunhão. Que nós possamos usufruir da realidade da vida pentecostal. Por Jesus Cristo te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Nós estamos caminhando para o fim, para o término, para o encerramento da série do Evangelho de João, Fé em Jesus Cristo como meio de vida eterna. Estamos no capítulo 16, estamos na quinta-feira da Paixão. Jesus, na sexta-feira, vai ser morto, na quinta-feira, traído, abandonado por todos os apóstolos e os seus discípulos, será deixado só pelos homens, pelos amigos, mas não será deixado só pelo Pai. O Pai não o deixará só. E nós estamos
nos encaminhando para o final desta série. E aqueles que nos acompanham, aqueles que são membros da igreja e que nos acompanham há algum tempo, sabem que esse é o período que nós começamos a sentir aquele sentimento gostoso de oh, não acredito, está acabando o pudim, está acabando o bolo, o leite condensado, né? Vai chegando no finalzinho, assim, nossa, já vai dando uma saudade, aquele gostinho de quero mais, como foi bom, poderia ter experimentado diferente, poderia ter olhado esse texto, dado outra ênfase, se o pastor andasse por esse caminho ou por aquele, e se fosse eu, e a gente vai tendo essas sensações ao terminar um livro da Bíblia, um evangelho, uma carta, e nós estamos nos encaminhando para o final. E o Senhor Jesus está no seu sermão de despedida, no capítulo 16, que ele iniciou lá no capítulo 12 e 13 desse evangelho, e ele vai concluir no capítulo 17, esse sermão de despedida. E há algumas coisas que eu louvei ao Senhor essa semana por poder expressar isso aqui, compartilhar com vocês essas verdades nesse dia tão especial, que é 50 dias após da Páscoa. 50 dias atrás nós estávamos comemorando o túmulo vazio, a ressurreição do Senhor. Nós fizemos uma série aqui sobre o tríduo pascual. Sexta-feira da Paixão, sábado do silêncio, domingo da ressurreição. Fizemos aqui com todas as nossas limitações, o epicentro da pandemia, e mesmo assim o Senhor nos abençoou. 50 dias após essas coisas ocorrerem, Deus deu à sua igreja o amado, o divino, Consolador, o Espírito Santo, sem o qual ninguém reconhece quem é Jesus, sem o qual é impossível viver a vida cristã, sem o qual é impossível amar a Deus. Pois Paulo diz em Romanos capítulo 5, os versos 5 a 8, que o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Todos gostamos de ganhar presente, todos nós gostamos de ganhar um regalo, todos nós gostamos. Crianças gostam de ganhar presente, especialmente brinquedo. Dá roupa para a criança, ela já meio que emburra. Maridos gostam de ganhar presente, esposas gostam de ganhar presente. Os membros da igreja gostam de ganhar presente, pastor gosta de ganhar presente. Todos gostamos de ganhar presente. Não sei se a pessoa tem algum problema, não gosta de ganhar presente, mas eu não conheço nenhuma pessoa problemática. Nesse sentido. Nesse sentido. E esse texto nos fala sobre o maior presente de Deus para a humanidade. Deus, ele é doador. O Pai nos dá o Filho. O Filho nos dá a revelação perfeita do Pai. Ninguém consegue ver Deus como Pai, a não ser por meio de Jesus. Jesus nos dá a revelação do Pai. O Pai e o Filho nos dão o Espírito Santo. E essa é a boa notícia. E essa é a grande glória, e essa é a grande consolação que Jesus está trazendo para os seus discípulos nesse discurso. E a gente vai ver rapidamente aqui algumas coisas que Jesus fala acerca desse presente, dessa dádiva, do Consolador, da obra do Espírito Santo, quem Ele é, a natureza dele, sua pessoa e sua obra. Já no capítulo 15, verso de número 26 e 27, Jesus já nos havia informado, semana passada vocês viram Daniel pregar, Jesus já tinha dito o seguinte, verso 26 e 27 do capítulo 15, quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Então, falando sobre essa dádiva, o Consolador, o Espírito Santo, primeira coisa que a Bíblia apresenta sobre a pessoa, o ser do Espírito Santo,
Se é que a gente pode usar esse termo, eu vou usar porque não acho um melhor, os teólogos também usam ele, a terceira pessoa da Trindade, porque primeira, segunda e terceira parece que há uma hierarquia, e não há uma hierarquia no ser de Deus, na ontologia de Deus. Há uma hierarquia na economia de Deus, nas funções com relação à criação, à regeneração do homem. O fato de Deus se relacionar com a criação e os seres humanos, há formas distintas, mas no ser de Deus não há nenhuma distinção. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. O Pai é criador, Jesus é criador, o Filho é criador. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. Nunca teve um tempo que o Pai não existiu, nunca teve um tempo que o Filho não existiu, nunca teve um tempo que o Espírito Santo não existiu. E Deus sempre é. Então, na natureza, no ser de Deus, há igualdade. Mas nas relações de Deus, na função de cada pessoa, há uma distinção. Unidade e diversidade na Santíssima Trindade. E nos é dito aqui, acerca deste presente, não deu. Primeira coisa que é dita acerca do Espírito Santo, é dita no verso de número 7 e também no verso 26 que nós lemos, mas eu lhes digo que digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for o Consolador, isso é dito também no verso 26 do capítulo 15, quando porém vier o Consolador. A primeira coisa que é dita sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é uma força cósmica, o Espírito Santo não é o poder de Deus. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Nós temos aí um artigo e um pronome. O artigo masculino o e o pronome desse presente nos dizendo um pronome pessoal. Ele é o Consolador. Tem nome, tem identidade. Características de pessoalidade são dadas a ele. O Espírito Santo é uma pessoa. E é mais do que isso. O texto diz que ele é uma pessoa divina, porque ele vem da parte de Jesus, da natureza de Jesus, e ele também procede do Pai. Olha o que diz o texto. Há uma grande briga teológica na Igreja do Oriente e do Ocidente. Eu não vou entrar nessa questão, a questão filioque, do credo niceno, botaram ali que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, por causa desse texto aqui, em João capítulo 15, o verso de número 26. Quando vier o Consolador que eu enviarei a vocês, ou seja, esse presente, esse Consolador, essa pessoa, ele procede de Jesus, ele é enviado por Jesus, da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede. Ele é a origem da mesma natureza, da mesma essência do Pai e do Filho. Então, a primeira coisa que o texto nos fala sobre o Espírito Santo é que ele é uma pessoa, e mais do que isso, é uma pessoa que está em... Seja lá o que isso significa, porque a Trindade é um grande mistério, e eu não tenho medo de errar sobre isso. Nós não conseguimos mensurar tudo que a Santíssima Trindade é. Mas uma coisa é certa, que esses versículos do verso 7 do capítulo 16, como o verso 26 e 27 do capítulo 15, nos falam que há uma comunhão íntima, há um relacionamento íntimo entre Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma maneira que na criação, essa Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dizem, façamos, criamos o homem, da mesma forma que Pai, Filho e Espírito Santo cooperam e realizam a criação humana, no Novo e no Antigo Testamento é o Pai, o Filho e o Espírito Santo que também estão cooperando na salvação da humanidade. Abra a Bíblia rapidamente em 1 Pedro, no capítulo 1 e o verso de número 2, olha que o santo apóstolo nos ensina e nos diz acerca desta vida trinitária, essa vida e essa obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz-nos assim,
Pedro, verso 1 do capítulo 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora do Ponto, da Galácia, da Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos aqui, ó, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A salvação é necessária e nós acreditamos em Deus como Deus se apresenta nas Escrituras Sagradas. E Deus não é um Deus unipessoal, Deus é um Deus tripessoal. Ele tem apenas uma natureza. Nós estamos aqui entre 30 pessoas, tem 13 seres humanos com uma natureza, mas tem 30 pessoas distintas. E existe 3 pessoas na divindade e uma única natureza, uma natureza divina: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai elege, o Pai escolhe. Cristo morre por aqueles pelos quais... E o Espírito Santo santifica aqueles ao qual o Pai tem derramado o seu amor e Cristo tem os escolhido. Então, meus irmãos, não há na Santíssima Trindade 2 vontades ou 3 vontades. Há uma única vontade que cooperam para a salvação dos santos e dos filhos de Deus. De tal maneira que é correto nós afirmarmos o que Santo Agostinho dizia: a Trindade é um santo e maravilhoso, glorioso presente, é um santo e glorioso mistério. E se você tentar entender a Santíssima Trindade, você perderá a cabeça. Mas se você negá-la, você perderá a salvação. Se você se relacionar, se você não crer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, você não crê em Deus. Então você não crê como Deus se revela nas Escrituras Sagradas. E o Deus que você professa é um ídolo, uma vez que Deus se revela eternamente em Santíssima Trindade. Especialmente nesta manhã, dia de Pentecoste, nos falando que o Espírito Santo é coigual, coeterno com o Pai e com o Filho. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Espírito Santo. Então, ele é divino. Então nós temos a natureza do Espírito Santo. Ele é uma pessoa divina, coeterna, coigual com Jesus. Segunda coisa que nós temos aqui nesse texto para nós falarmos no tempo que nos resta sobre o Espírito Santo, sobre esse maior presente que Deus deu à humanidade, é que o Espírito Santo tem alguns ofícios. E o verso de número 26 e 27 que nós lemos do capítulo 15 já nos disse isso. Eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade. Uau! Que dele procede. Este dará testemunho, o ofício do Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é falar de Cristo, é falar de Jesus. A voz, as palavras são do pastor. A voz que você está escutando é minha, mas a palavra é do Espírito Santo. Quem comunica o Evangelho no coração, eu posso falar aos ouvidos, mas é o bendito Espírito Santo que fala ao entendimento, à alma e ao coração, trazendo vida e vida em abundância. Ele é o testemunha, ele é aquele que fala de Jesus, aquele que aponta para Jesus. A ideia aqui é como se o Espírito Santo fosse um grande holofote. Ele vai clarear, ele vai iluminar o Calvário, a cruz, a pessoa, a vida, o ensino, a doutrina, as verdades, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus, a segunda vinda. É o Espírito Santo que vai dar significado, sentido, razão de ser. Nós só compreendemos a verdade como ela está estabelecida em Jesus, porque Deus nos deu um presente. Deus nos deu um intérprete de todos os intérpretes. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu passo a outra questão do trabalho do Espírito Santo com relação ao mundo. Olha que diz o versos de número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Nós vemos a obra do Espírito Santo com relação aos judeus incrédulos, que o Evangelho de João está sendo escrito para evangelização dos judeus e também dos gentios.
A relação do Espírito Santo com os não crentes, com o mundo perdido, com o mundo que está nas trevas. O texto nos diz que quando ele vier, convencerá. Ele vai convencer. Ele vai, não apenas no sentido de trazer o conhecimento, porque as pessoas podem conhecer sem sentir o peso moral. Aqui é fazer conhecidos os pecados dos homens, seus próprios erros. Não é apenas expor, fazer eles a par aqui dos seus erros, da injustiça, do falso juízo ou da iniquidade, mas é expor de tal maneira, convencer, expor, denunciar. Um grego também permite condenar, trazer as pessoas ao arrependimento. Então nós vemos aqui a relação desse divino presente que Deus deu, o Consolador, a obra dele com relação ao mundo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado porque não creem em mim. Ele convencerá o mundo da sua incredulidade quando Jesus veio à terra falando que ele era o Filho de Deus, ensinando o Evangelho de Deus, o reino de Deus. Os judeus e os gentios não acreditaram, crucificaram o autor da vida. O Espírito Santo, quando fosse derramado, ele convenceria o mundo da incredulidade. E Atos dos Apóstolos, nós estudamos o ano passado esse livro. Ano passado? Foi, o ano passado a gente estudou Atos dos Apóstolos e vimos de forma maravilhosa como o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, levantou 120 homens cheios do seu Espírito para transtornar o mundo incrédulo, ateu, que se levantou contra Jesus, crucificando, mas que entenderam pela pregação do Evangelho de Cristo, que eles mataram o autor da vida, mas Deus, o Senhor, o Pai, o fez Senhor e Cristo para a glória do seu bendito nome. O capítulo 16 tem uma construção trinitária, do início ao fim. Esse é aí vai uma chave interpretativa do capítulo 16, ele é extremamente trinitário. Ele convencerá o homem do pecado, mundo da incredulidade, do ceticismo. Ele convencerá o mundo da justiça. Os homens, através da religião, da justiça própria, por seus próprios esforços, tentam ser aceitos por Deus, trazendo as suas próprias ações, suas boas ações, suas dádivas, o seu melhor. Deus ser melhor, Deus ser melhor. Nós temos que dar o nosso melhor, é óbvio. Mas o nosso melhor, disse Isaías, ainda que nós façamos o nosso melhor, todo o nosso melhor, toda a nossa justiça pessoal, toda a nossa justiça própria, diante de Deus é um trapo de imundície. E a ideia que Isaías tem aqui são de duas a uma. Imundície aqui fala dos leprosos, aquelas pessoas que estavam purulentas, havia pus, úlceras expostas, e havia aquele cheiro podre. Então eles limpavam com aqueles lenços, aquilo ficava podre, aquilo era impuro. Ou a ideia também é quando as mulheres estavam nos seus dias, havia menstruação e elas usavam um pano, e aquele pano carregava a sua imundícia. A ideia aqui que Isaías está dizendo que toda a nossa justiça própria, a justiça do mundo, a piedade dos homens e das mulheres, elas são impuras, elas são purulentas, elas têm essa característica, elas não podem justificar um homem. O Espírito Santo convenceria o mundo que eles precisam de uma justiça que veio do céu, a justiça de Cristo. Convenceria o mundo do juízo. O mundo já está julgado. O príncipe deste mundo já foi julgado. O príncipe deste mundo é Satanás, pai da mentira. O mundo vê as coisas de forma errada, equivocada, não pondera, não pensa, não sabe discernir o bem do mal, o certo do errado, não consegue discernir o divino do humano do que é carnal, do que é demoníaco. O mundo não consegue perceber, está condenado, não sabe julgar, julga pela aparência, julga pelo estereotipo. O Espírito Santo traria o verdadeiro juízo sobre a humanidade. Só que o texto de capítulo 16 também diz que o Espírito Santo, ele tem uma missão e tem uma obra maravilhosa para com os discípulos também. Versos de número 12 em diante. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito
Espírito da verdade. Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e ele há de anunciar isso a vocês. A missão do Espírito Santo com relação à igreja, aos discípulos, aos filhos de Deus, aos eleitos, aos que receberam o novo nascimento é comunicar toda a verdade como a verdade se apresenta na pessoa de Jesus. Aqui a ideia não é que o Espírito Santo vai guiar você em todo tipo de saber, todo tipo de conhecimento, todo tipo de verdade geográfica, história, biográfica, todos os tipos de ciências humanas. Não, a ideia não é essa. A ideia é que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Você lembra quando eu preguei o capítulo 14 de João? O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus brindou-nos. E hoje nós estamos celebrando o derramamento do Espírito Santo. Deus nos brindou com o maior presente que Ele poderia ter nos dado. O seu Espírito divino, a pessoa divina do Espírito Santo para habitar em nosso coração. É interessante que é esse Espírito que nos revela toda a verdade. É Ele que nos mostra o que significou a vida de Jesus, o que significou a morte de Jesus, o que significou a ressurreição de Jesus, o que significou a ascensão de Jesus, o que significa o retorno na sua segunda vinda de Jesus de Nazaré. É o Espírito Santo que nos guia, é o Espírito Santo que nos fala, é o Espírito Santo que nos direciona a verdade como ela está em Jesus. Jesus é a verdade de Deus. Jesus não é um conceito, Jesus não é uma doutrina, Jesus é uma pessoa, e quem nos revela e nos conduz e nos orienta a essa pessoa é o bendito Espírito Santo. Volte e meia, em alguma biografia ou algum testemunho humano, a gente vê quase que autopromoção. Eu preguei e tantas pessoas se converteram. Eu fui missionário lá não sei aonde e a gente fez a obra tal e nós fizemos, blá, 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 blá. O texto nos diz que a missão da igreja é testificar, é ensinar, é pregar. Mas quem conduz pecadores à cruz de Cristo é o bendito Espírito Santo. Só Deus pode revelar Deus. Ele nos guia em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo tem como missão iluminar a obra e a pessoa e a vida de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele dirá tudo a vocês o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Uau! Uau, o Espírito Santo vai revelar as coisas que estão para acontecer. Deixa eu dizer uma coisa com vocês. Nós temos o livro de Apocalipse, nós temos os livros das Escrituras Sagradas que nos revelam as coisas que vão acontecer. Nós temos o próprio Evangelho de João, que é uma evidência e uma comprovação daquilo que haveria de acontecer. Jesus está dizendo que ele iria morrer e ressuscitar. E os discípulos não estão entendendo. Um pouco mais de tempo eu vou estar com vocês, e um pouco de tempo mais vocês não me terão mais, eles estão confusos. É o Espírito Santo que vai revelar o significado da sua partida. E ele mesmo já começa a fazer isso no verso 7, dizendo, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. A ideia aqui, meus irmãos, Jesus vai explicando porque é necessário ele ir. Eu preciso partir para o Pai, eu preciso ir para a cruz, eu preciso morrer pelos pecados de vocês, para que vocês sejam dado a vocês o Divino Espírito Santo, eu preciso ir. A ideia aqui não é que Jesus e o Espírito Santo, de forma metafísica, não poderiam estar juntos ao mesmo tempo, ao mesmo lugar. A ideia não é essa a questão aqui, não é essa, que há uma impossibilidade de dois habitarem ao mesmo tempo juntos. A ideia aqui era necessário ele ir, concluir a morte, concluir a sua obra redentora e conquistar aos discípulos esse presente glorioso e maravilhoso. Porque somente assim, aqui a ideia é que era necessário para que uma era
escatológica se cumprisse. Você pode ver isso lá em Isaías capítulo 11, do 1 ao 10. Você pode ver isso em Isaías capítulo 44, do 1 ao 5. Você pode ver isso em Isaías 42. Você pode ver isso em Ezequiel 17, Ezequiel 36, que Deus tiraria o coração de pedra, Deus colocaria em nós o seu Santo Espírito, nos daria um coração de carne. A era do reino de Deus, profetizada pelos apóstolos, é uma era administrada pelo divino e poderoso Espírito de Deus. A era escatológica, essa é a ideia. É necessário que eu vá, pois o reino de Deus é estabelecido no reino que vai ser dirigido e orientado no poder do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! A ideia é: eu preciso ir, morrer por vossas ofensas e iniquidades. Então o Espírito, a nova era, o novo tempo, o tempo dito pelos profetas vai chegar. Aleluia, aleluia. Nós, especialmente nós pentecostais, temos razões soberjas para que um domingo como esse se torne festa, se torne contentamento, se torne satisfação. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém aqui, os que nasceram crentes e os que não nasceram crentes, pensaram tomar a ceia hoje, pensaram a ter pensamentos bons acerca de Deus. Ninguém nasce desejando ao Senhor. Nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos revelou a glória da cruz, a verdade como ela está no nosso Salvador. Ai, eu amo a Deus. Ai, eu leio as Escrituras, eu entendo. Não se envaideça. Isso não é um mérito teu. Isso é dom do Espírito Santo. Coisa linda que você tem essa capacidade de ler o texto, reconhecer, fazer as ilações, conseguir captar o Antigo Testamento com o Novo, as epístolas com o Evangelho com o Apocalipse. Que coisa linda que você consegue olhar as Escrituras e ver tudo isso de forma única, singular, o reino de Deus avançando. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não te envaideça. Como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, que tem tu que não tenha recebido. Tudo que temos, tudo que possuímos é dádiva dada pelo Espírito Santo. Uau! Aleluia! Deus nos presenteou. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não será dado para você no dia de Pentecostes. Se eu não for, ou seja, é melhor que eu vá. A minha ausência física é melhor do que a minha presença. A minha ausência física e a presença espiritual do Espírito Santo é melhor do que a minha presença física para vocês. É para melhor, é para o vosso bem. Olhem para a vida dos apóstolos. Antes de Pentecoste, antes do Espírito Santo vir de forma efusiva, gloriosa sobre eles no cenáculo, seu conhecimento era tipo assim, eles estão ali, o que significa um tempo, e ele vai estar, e outro tempo ele não vai estar mais, depois ele vai vir de novo. O que significa isso? Seu conhecimento é fraco, sua fé é fraca, sua esperança é fraca, a coragem deles é fraca, eles estão tímidos, acovardados, trancados, com medo da reação dos judeus. Mas depois do dia de Pentecostes, vem sobre eles um poder de um amor maior, um amor que não mais se preocupa por si mesmo, mas pela glória de Deus. Mesmo que perca a cabeça, mesmo que percam a liberdade, eles enfrentam o Estado romano, eles enfrentam os judeus, eles enfrentam a perseguição, a ira, o ódio. E essa é a grande razão que Jesus está dizendo no capítulo 16, verso 1, ele diz assim: olha, eu digo essas coisas para vocês. Fala essas coisas para vocês não se escandalizarem. Escandalizar não é deixar os outros chocados. Porque tem gente, o pastor usa uma barba, ele vai escandalizar, ele vai chocar. O texto não diz escandalizar, não é chocar, não é deixar as pessoas com uma impressão estranha. A palavra aqui é escândalo, no grego. Fazer tropeço, fazer alguém errar, alguém desviar, alguém abandonar a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É apostatar da fé. Desculpa se você está me vendo aí numa Assembleia de Deus, num dia de Pentecoste, igreja pentecostal falando sobre isso, e está vendo um cara barbudo. E o Senhor está dizendo aqui, eu digo essas coisas para que vocês não venham tropeçar. Vão pegar vocês, vão perseguir vocês, vão odiar vocês, vão matar vocês.
Mas eu não quero que vocês se escandalizem. O J. Carson, comentando esse versículo, ele diz, olha, a apostasia é pior do que a morte. Eu vos adverto, eu vos consolo, eu falo sobre isso para que vocês não tropecem, para que quando acontecer a perseguição, vocês estejam cientes, lembrem que eu vos avisei. Aqueles que não se preparam espiritualmente para a perseguição, para a rejeição, para serem perseguidos, mortos e torturados por causa do Evangelho, não estão preparados adequadamente para a vida cristã. Eu acho linda a honestidade de Jesus. Jesus é honesto, Jesus não está brincando. Olha, eu tenho tudo, eu sou tudo que vocês precisam e tenho tudo que vocês carecem. Mas em vocês andarem em ser meus discípulos, vocês serão odiados. Vocês serão perseguidos. Alguns vão matar vocês e vão achar que estão fazendo culto. Vão fazer isso em nome de Deus, em nome de santidade, em nome de uma pureza, vão matar. Lembra do apóstolo Paulo entrando nas igrejas, perseguindo os cristãos? Esse negócio de, a igreja tem que ir no mundo, o mundo está esperando pelo um Salvador. Não, o mundo não está esperando pelo um Salvador. O mundo odeia Jesus. O mundo odeia Jesus. Salmos capítulo 2 diz, por que se revoltam os homens? Por que se revoltam as nações? Todos a uma se levantam contra Deus e contra o seu ungido. Eu estudei no seminário e a gente era ensinado a estudar a Bíblia e ir para o mundo, porque o mundo estava anelando pelo... O mundo necessita de um Salvador, ele não sabe disso, mas ele não está anelando. Olha o que o texto diz aqui no capítulo 16 e no verso de número 29. Em verdade digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Vocês vão chorar na minha partida, eu vou morrer, vocês vão ficar tristes. Mas o mundo odeia Jesus. O mundo odeia a doutrina da graça. O mundo odeia o Evangelho. O mundo vai ter prazer naquilo que Jesus não está. Jesus é odiado. A graça de Deus não é bem-vinda neste mundo. A verdade como ela está na pessoa de Jesus, nosso Salvador, ela não é palatável. O mundo não gosta. O mundo odeia a verdade de Jesus. Já vista que o mundo o matou. Nós o matamos. Vocês vão ficar tristes com a minha ausência, mas é necessário que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá. É para o vosso bem. Porque se eu não for, vocês jamais terão um sumo sacerdote para sempre. Se eu não for, e a minha presença física está aqui, Jesus não poderia estar com os discípulos em todos os lugares ao mesmo tempo, fisicamente. Era necessário que ele fosse, derramasse o Espírito Santo, e ele estivesse em todo o tempo, em todo lugar, com todos os filhos de Deus. Era necessário porque isso traria uma transformação na vida espiritual dos apóstolos. Eu preciso ir. Vocês terão uma mudança, quando o Espírito Santo vier, vocês terão uma mudança radical. Haverá uma transformação maravilhosa e gloriosa em vocês. Vocês serão divididos em antes do Espírito e depois do Espírito. Serão impactados, serão transformados. É o Espírito Santo que nos dá essa alegria. Verso 29 que eu li para vocês, e eu vou me encaminhar já para minhas conclusões finais. Em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Perdão, deixa eu deixar meu dedo aqui, mas antes eu gostaria de voltar lá. Eu falei para vocês, no verso de número 13, que o Espírito Santo, ele revelaria as coisas que estão por vir. Eles ensinaria as coisas que estariam por vir. O Espírito Santo lembraria as palavras de Jesus. Lembra no capítulo 14 que eu falei sobre isso? O Espírito Santo nos lembrará de tudo que Jesus tinha dito? O Espírito Santo nos fez lembrar, inspirando 4 homens a escrever 4 evangelhos distintos. As palavras e as obras de Jesus.
Ele vos aqui falará das coisas que há de vir, ou seja, ele vai interpretar o Evangelho. E nós temos isso nas epístolas de Paulo, nas epístolas gerais, e nós temos isso no livro do Apocalipse, nós temos isso no livro de Atos. É a explicação, é ensinando as coisas que há de vir, no sentido que ainda não aconteceram, mas que precisam ser ensinadas. E aqui Jesus está falando da sua morte especificamente. Vocês não estão entendendo que eu estou partindo para o Pai, vocês nem sabem o que significa isso. Mas é o Espírito Santo que vai explicar o significado da morte, da ressurreição e da ascensão. E nós temos essas explicações no Novo Testamento, de tal maneira que eu gostaria de dizer para vocês que o Espírito Santo que foi nos dado, nos brindou com a inspiração do Antigo e do Novo Testamento, onde estão as explicações de tudo que está relacionado à verdade de Deus e para tudo aquilo que nós necessitamos para adorarmos a Deus, para servirmos a Deus, para amarmos a Deus, para servirmos o nosso próximo, para servirmos e amarmos os nossos irmãos. Tudo que é necessário para a nossa vida espiritual nos é explicado aqui pelo ministério da inspiração inerrante, infalível do Espírito Santo aos apóstolos que escreveram as páginas do Novo Testamento. É o Espírito Santo que transforma a frustração, a tristeza da ausência de Cristo e nos revela a alegria da ressurreição. Vocês vão chorar, semelhante à mulher que está. Jesus usa aqui uma analogia do parto de uma mãe. Assim como a mulher, ela está cheia de dor, ela está triste, está angustiada na gestação, mas quando ela coloca ao mundo uma vida, um ser humano, toda aquela aflição, toda aquela dor se vai. A Daniela sempre me conta como é que foi os partos, né, da Kézia e do Ezequiel. Isso é incrível. Foi assim como a dor está ao máximo, nunca senti nada igual. Mas nasceu, nossa, parece que não está sentindo nada até agora. E mais a alegria de ter dado uma vida. Jesus faz uma analogia: vocês estão sofrendo pela minha ausência. Vocês estão cheios de coração. O coração de vocês está cheio de tristeza, de angústia. Mas o coração de vocês, essa tristeza, se transformará em alegria. A ideia aqui é que o salmista cantava: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É horrível o mundo ausente de Jesus. É horrível a ausência de Cristo. É o Espírito Santo que nos unidos aqui. É o Espírito Santo que nos dá alegria, ó, e transforma a tristeza humana, nos dando o discernimento da importância, do valor, da glória, do significado de Jesus estar vivo. Porque Ele vive, porque Ele vive. Porque Ele vive. Não lembra que eu falei isso para você no capítulo 14? Porque eu vivo, vocês vivem. Nós estamos unidos com Cristo de tal maneira que o que aconteceu com Ele, acontece conosco. Porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Se com Cristo padecemos, com Cristo também seremos glorificados. É o Espírito Santo que comunica o poder da ressurreição, a alegria da ressurreição. O Espírito Santo nos conduz também a uma vida de oração. Naquele dia, verso 23, vocês não perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Ele lhes concederá. Agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O Senhor, quando estava na terra com eles, Ele não falava sobre isso, sobre as aflições, sobre as dificuldades aos apóstolos, porque Ele assumia essa responsabilidade e Ele resolveu os problemas dos apóstolos. Mas agora Ele estará ausente. Diz: vocês continuarão com a minha presença através da oração, mas só é possível orar se habitar em vocês este Consolador, que ensina toda a verdade acerca de Deus, inclusive a nós orarmos. Paulo vai escrever que nós recebemos o Espírito que clama: Abba, Pai.
Um espírito que clama, Abba, Pai. No capítulo 8 ele diz que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A ideia desses dois textos que eu citei para vocês de Paulo é que o Espírito Santo nos faz clamar, nos faz orar, nos faz buscar, nos dá a consciência de sermos filhos. E aqui ele clama, Abba, Pai. Pai, Abba quer dizer pai em aramaico, Abba, Pai, ou seja, pai, paizinho, fala de intimidade. Uau! É o Espírito que nos faz orar no nome de Jesus. Orar no nome de Jesus aqui, orar pedindo as coisas para a glória de Deus, para a fama de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. É pedir coisas pelas quais nós podemos levantar as coisas que nós pedimos ou recebemos da parte de Deus. E dar ações de graças. E tudo que nós pedimos em nome, para a glória, para o bem do nome, da fama de Jesus, certo que nós recebemos, bendito seja o nome do Senhor, porque nós passamos a orar segundo a vontade do Senhor. Quem faz isso em nós é o Espírito Santo. Não sabemos orar como convém, não sabemos pedir as coisas corretas. A boa notícia é que Deus nos deu um presente. Quando eu for, eu enviarei sobre vós o Divino Espírito, o Consolador, Deus de Deus, luz de luz, coigual e coeterno com o Pai e com o Filho. Penúltima coisa que eu queria falar para vocês está no verso 27. Porque o próprio Pai ama vocês, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Uau! Esse Consolador nos ensinaria essa verdade que Deus não é um déspota, Deus não é um carrasco, Deus não é um estraga-prazer, não é um tirano. Lembra que Deus, eu falei para vocês que a natureza do nosso Deus trino, Ele é autodoador. O Pai nos deu o Filho nos deu a revelação de Deus como Pai. O Pai e o Filho nos deram o Espírito Santo e Deus está sempre nos dando. A maior dádiva de Deus é Ele mesmo. Deus pode te curar nesta manhã. Deus pode te prosperar nesta manhã. Mas a maior dádiva que Deus tem é Ele mesmo. A maior bênção de Deus é Ele mesmo. E aqui nos dito algo maravilhoso. Que quando o Espírito nos leva à oração para a glória e no nome de Jesus. E aqui o nome de Jesus não é uma palavra mágica. Tu ora lá o que tu bem entende na tua cabeça, teus desejos carnais, e diz no finalzinho, em nome de Jesus, as coisas vão acontecer, como se fosse sim, sim, salabim. Não, essa ideia não é essa. O Espírito Santo nos ajuda a orar segundo os propósitos de Deus. Isso que Deus nos ouve, porque a sua vontade sempre se é realizada. Nós participamos da vida trinitária, da vida divina, da vida de Deus. A ideia aqui, meus irmãos, do verso 27 que eu li com vocês, porque o próprio Pai ama, porque o próprio Pai os ama. Verso 26, perdão. No dia em que vocês pedirem em meu nome, e não lhe digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês amam e creem em mim. Que coisa, quando o Espírito Santo habita na igreja, quando nós somos realmente pentecostais, se realmente somos gente que acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, Deus como se revela nas Escrituras, nós temos esse conhecimento de Deus. Deus é um Pai. A despeito de repente, o teu pai não foi um bom pai, de repente o modelo de paternidade que você tem é de um pai ausente, é de um déspota, indiferente, porque Deus é sempre infinitamente mais do que qualquer tipo, símbolo, sombra ou qualquer relação humana pode expressar. Tudo de bom que existe neste mundo, maternidade, paternidade, casamento, filhos, são apenas uma expressão limitada do que a Santíssima Trindade é e significa. Todos os bens, todas as dádivas, todas as coisas boas são apenas uma pontinha no oceano do que Deus significa. Bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz, eu vou pedir ao Pai como se o Pai não amasse vocês. O próprio Pai ama vocês. Esse conhecimento de Deus como alguém que está do nosso favor, ao nosso lado,
é uma boa nova, é o Evangelho. E essa boa nova é o Espírito Santo que nos traz e nos ensina. Gostaria de concluir dizendo, recitando o verso de número 33. Poderia falar muito tempo, muito mais coisas. Mas Jesus conclui esse consolo aos seus apóstolos no verso 33, dizendo: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ah, meus irmãos, quando o Espírito Consolador revela tudo que Jesus é, a gente entende esse texto que diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A verdadeira paz só é recebida na verdadeira fonte. E a verdadeira fonte para a paz é o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Falei desta maneira, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Quando o Espírito Santo é derramado, quando o Espírito Santo está atuando, a pregação do Evangelho não é um fardo. Os sacramentos da ceia e do batismo não são um fardo. Quando o Espírito Santo está soprando e agindo sobre a alma humana, o culto, a adoração é o meio de graça e não é um fardo. É o meio pelo qual nós provamos Deus, Jesus todo Jesus nos é dado nos meios de graça, nas disciplinas espirituais. Quando o Espírito Santo está soprando, eu gostaria de convidá-los esta manhã a orarem, pedindo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, divino Consolador, fogo divino. Essa igreja nasceu no meio de Pentecoste, a efusão do Espírito, dons, profecias, revelação, dom de línguas estranhas. Ó vida, ó céus, o que aconteceu conosco? Somos tão exauridos da verdade de Deus, estamos cheios das coisas deste mundo, estamos cheios de nós mesmos. Quando Jesus explica para eles, diz assim: agora nós entendemos, nós cremos. Agora vocês creem? Eu digo que essa noite vocês todos vão me deixar, vocês vão me abandonar. Quando o homem é autossuficiente, quando o homem acha que por si só pode ter a doutrina certa, a prática certa, a confissão certa, quando ele está entregue a si mesmo, Pedro diz: não, agora nós entendemos, agora cremos que você é enviado. Diz o capítulo 16, diz: agora vocês acreditam em mim, tão certo como eu vivo, vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar. Os homens entreguem a sua própria força, eles traem a Jesus, abandonam a igreja, abandonam o Evangelho. Mas quando eles são habitados plenamente pelo Espírito Santo, ainda que necessário for morrer pelo Evangelho, eles vão fazer que nem o apóstolo Pedro, depois de revestido pelo Espírito Santo, tomou um açoite dos judeus. Ele sai da prisão dizendo: bendito seja Deus por nos achar digno a sofrer por esse nome maravilhoso, Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Onde é que é a fonte da tua alegria, da tua paz, do teu contentamento, da tua satisfação? Quando o Espírito habita numa família, quando o Espírito habita num casamento, a nosso prazer não é até: eu estou certo, a mulher está certa. Quem tem razão no casamento? Jesus tem razão. A vontade dele tem razão. O que nós precisamos é uma vida revestida do Espírito Santo, o Paracleto de Deus, e ele está aqui esta manhã. Gostaria de fazer 5 aplicações e orar com vocês antes de nós tomarmos a ceia do Senhor. Rapidamente. Primeira aplicação: visto que todas as pessoas da Trindade, visto que todas as pessoas da Santíssima Trindade cooperam na nossa salvação e que cada uma é o verdadeiro Deus, pergunta nesta manhã: como você tem honrado a Deus Trino? Como você tem se relacionado com cada pessoa da divindade? Como você tem se relacionado com o Pai? Como você tem se relacionado com Jesus? Como você tem se relacionado com o Espírito Santo? A Bíblia apresenta que nossa relação com o Pai é em amor. Deus é um Deus que ama. A cruz não fez Jesus Deus favorável. A cruz é a demonstração que Deus é um Deus amoroso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Nós não temos em Jesus
Ele forçando o Pai a gostar da gente. Não. João 3,16 foi pregado aqui, foi exposto aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. É da natureza de Deus amar. Jesus não torna Deus propício no sentido de nos amar, mas porque Deus nos ama, Ele enviou seu único Filho a morrer por nós. Nossa relação com o Pai em amor. Nossa relação com o Filho é em graça. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus. Em Jesus, independente do teu erro, do teu pecado, da tua iniquidade, do teu distanciamento de Deus, em Jesus nós temos graça de Deus. Em Jesus nós temos a manifestação da graça de Deus. Nossa relação com o Espírito Santo é em comunhão. Por isso que Paulo vai dizer que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão e a consolação do Espírito Santo vos sejam dados. Nossa relação, como nós nos relacionamos individualmente com cada uma da pessoa da Trindade. Isso é importante. Como você tem se relacionado com a Trindade? Como você tem se relacionado com cada uma pessoa da Trindade? Como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Hoje é o dia de Pentecoste. Como você tem se relacionado com o Divino Espírito? Segunda aplicação. O maior de todos os presentes que nos foi dado por Jesus é a outorga do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos faz nos enxergar como filhos de Deus. O Espírito Santo que gera a santificação. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, que diz que todos nós, a igreja, com os olhos descobertos, contemplamos a Jesus como por um espelho. E quando nós contemplamos Jesus, nós somos transformados à imagem dele de glória em glória pelo Espírito. Todos nós. 2 Coríntios 2, 3, 18. Todos nós, com os rostos descobertos, somos transformados de glória em glória pela sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. E ele diz, e o Senhor é o Espírito. É o Espírito Santo que gera santidade, pureza, amor por Deus, amor pelo Evangelho, amor pela igreja, amor pelo sacramento, amor pela Bíblia. É o Espírito Santo. O maior presente que Deus nos deu é o Divino Espírito Santo, o Consolador. É Ele que nos comunica toda a verdade, como a verdade está em Jesus. Paulo diz, ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aqui não é apenas falar, creio que Jesus é o Senhor da boca para fora. Ninguém se submete, ninguém se sujeita, ninguém obedece de forma espontânea, voluntária, de forma como resposta, porque Ele é o meu Salvador. Eu respondo de forma obediente a esse Deus. Ninguém obedece e submete a Jesus como o Senhor da sua vida, se não for pelo Espírito Santo. Você jamais será um bom pai na energia da carne. Você jamais será um bom marido na força da carne. Você jamais será uma boa pessoa se você consumir a cultura, a ideologia, o padrão, os métodos deste mundo. A única forma de agradarmos ao Pai é vivermos no poder do Espírito. É o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 1. Andai no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Bendito seja o nome do Senhor. A vida cristã é uma vida cruciforme, e essa vida só é possível ser vivida no poder, na autoridade, na submissão, no respeito, no culto, na adoração, no preenchimento da vida e da existência, pela pessoa, pela companhia, pela comunhão do Espírito Santo. Terceira aplicação. Jesus é a nossa fonte de paz, de felicidade e de alegria. O profeta Jeremias levantou-se no seu tempo e diz, o meu povo fez duas maldades. Deixou a mim manancial de águas vivas. Rejeitou a mim o manancial de água viva, águas vivas, frescas. Segundo, e criou para si cisternas rotas. Criou para si cisternas rotas. Meu povo fez duas maldades, abandonou a mim a fonte de água fresca, de água viva, e criou para si cisternas rotas, com águas mortas, embarraçadas, que não refrigeram, que não satisfazem. Jesus é a única fonte de contentamento e de felicidade. O diabo
este mundo, a tua carne e o pecado vão tentar te mentir que há alívio, que há satisfação numa balada, que há prazer no sexo ilícito, em clicar sites pornográficos, que você sendo uma mulher insubmissa, um marido tirano, sempre impondo a sua vontade, você vai ser feliz. Não ande por esse caminho. A única fonte de paz é nós nos romper com este mundo, com padrão, com critério, com os valores deste mundo e buscar em Jesus de Nazaré a única fonte. Sem mim, disse Jesus, nada vocês podem fazer. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra fundamental. Todo verdadeiro casamento só será feliz se estiver sentado em Jesus de Nazaré. Toda verdadeira profissão, toda verdadeira carreira só será feliz e bem-sucedida se estiver centrada e fundamentada em Jesus. Toda a tua alegria emocional, espiritual, só será verdadeira se estiver centrada, fundamentada na pedra angular, Jesus de Nazaré. Última aplicação. É o Espírito Santo que imprime em nós as digitais de Jesus. É o Espírito Santo que forma em nós o caráter de Cristo. Ah, meus irmãos, eu teria muita coisa para falar, mas eu acho que nós devemos orar. Vamos estar em pé. Não tem como se viver a vida cristã assim como os apóstolos foram transformados e mudados pelo poder do Espírito. Nós precisamos deste presente. O que você tem feito do presente de Deus? O que você tem feito desse relacionamento íntimo que Deus deu? Paulo sabia disso, de tal maneira que ele adverte a igreja de Éfeso: não entristeçais o Espírito Santo, ao qual vocês foram selados. Ele é a fonte de alegria, ele é a fonte que comunica a revelação de Jesus, todos os benefícios da obra da cruz. Não entristeço. Nós não conseguimos. A boa nova de Jesus para nós esta manhã é que Ele falou e Ele continua falando. É necessário que eu vá, porque quando eu for, eu vou derramar sobre vocês, eu vou enviar o Consolador. Nunca parou para pensar que ninguém aqui desejou a Deus? Ninguém, você é um pregador, você é alguém, vou cantar, vou ser cristão. Bem pelo contrário, nós fizemos força para fugir de Deus. Nós demos motivos soberbos para sermos rejeitados. Mas tem alguém que nos traz, não é isso? Aqueles que receberam uma, duas, segunda, terceira chance aqui, começaram e recomeçaram. Sabe quem fez isso? Quando até mesmo você desistiu de você, foi Ele, o Consolador, Paracletos, o advogado, aquele que diz: eu não vou deixar meu povo órfão, eles não vão ficar sozinhos. Este mundo é mau, o diabo é o pai da mentira, é o enganador. Eu vou deixar uma pessoa especial, eu vou dar ao meu povo eu darei um presente maravilhoso, eu darei a Deus, o Espírito, junto com eles. Bendito seja o seu nome esta manhã. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo nesta manhã. Aleluia. Tudo que somos, tudo que temos porque Ele tem nos comunicado vida. Vida, vamos orar ao Senhor. Vem, Espírito Santo. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Se você não tem vivido uma vida cheia, repeta com o Espírito Santo. Eu quero que você ore. Quem sabe você não tem dado o seu tempo, seu entendimento, seus dons, suas tarefas da forma que você deveria. Peça ao Senhor ajuda. Vem, Senhor, tu prometeu, é uma promessa, é uma dádiva, não é por mérito. Pastor Alexandre, irmãos que me escutam, a gente sempre tem pregado aqui junto com o ministério da igreja, não é por mérito. Ninguém tem do Espírito Santo porque é bom, porque é justo. Não, é um dom, é um presente, é uma dádiva. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem está com sede, precisa, reconhece a sua necessidade, vem que tem.
Ele vai dar porque Ele prometeu, é uma promessa, e Deus não brinca, não mente. Vamos orar ao Senhor. Pastor não tem, liderança não tem porque é melhor, é mais, ora mais, busca mais. Não, tem porque o Senhor é generoso. Isso é possível a você também. Temos porque Deus foi bondoso. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, estamos comemorando o dia de Pentecostes, Senhor. O dia, Senhor, em que Tu olhou para este mundo e derramou do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que é um com o Pai, é um com o Filho, da mesma natureza, da mesma essência, deve ser honrado, respeitado, temido, adorado, glorificado como Deus. Muitas das vezes nós desprezamos a doutrina do Espírito Santo, a verdade do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, como se fosse uma verdade difícil, complicada, Senhor. Se nós falarmos que o Espírito Santo ou que a Trindade é complicada, nós estamos dizendo que Deus é complicado e difícil. Nós não devemos desprezar, Senhor, nos ajuda a honrar, louvar e bendizer o Teu nome. Pai Celestial, só é possível viver a vida cristã se o Espírito Santo nos orientar, nos dirigir, nos guiar em toda a verdade. Há muita imaturidade no meio cristão. Há muitos homens e mulheres que não sabem viver a sua masculinidade, a sua feminilidade, a paternidade e a maternidade, porque tem no seu coração mais da cultura, mais do espírito deste mundo, do que o Espírito de Jesus. Ajuda-nos a viver. Espírito Santo, imprima a imagem de Jesus nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos sentimentos, na forma de existir. Espírito Santo, traz de nós a alegria da ressurreição de Cristo. A fonte da nossa alegria seja a ressurreição de Cristo, a pessoa de Cristo, o nome de Cristo, a obra de Cristo. Vem, Espírito Santo, nos abençoar nesta manhã. Nos abençoe, Senhor, agora, no nome precioso de Jesus. Que ninguém aqui, Senhor, venha criar para si cisternas rotas, mas possa encontrar em Ti a única fonte de paz, de felicidade, de alegria e de contentamento. Por Cristo Jesus nós oramos. Fica conosco, hoje e sempre. Amém.